De 9 nomes que estavam na mesa da Sociedade Esportiva Palmeiras para ser contratado para substituir Richard Rios, apenas 2 agora estão sendo pautas lá dentro. Então a gente vai bater um papo sobre esses 2 nomes, que eu creio que um deles já esteja muito até avançado, segundo alguns jornalistas aí, segundo algumas informações até mesmo de dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu quero bater um papo com você logo após sobre o Abel Ferreira e sua renovação contratual. Será que realmente ele quer renovar o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras? É uma pergunta que eu faço para você, que depois eu vou explanar sobre, e eu gostaria muito da opinião de todos vocês aí do outro lado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC, aquele protocolar de sempre. Não se esqueçam de sapecar no like, até porque é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para mais palmeirenses. Assim que a gente aumenta na taxa de like, o YouTube tem por obrigação entregar o nosso conteúdo. Então não economize, já chegou agora, ficou até agora, sapeca no like, é muito importante para nós. E se você puder compartilhar lá nos grupos do WhatsApp, a gente vai ficar muito feliz também. E é a campanha que nós estamos fazendo para comprar cadeira de rodas. A próxima cadeira de rodas vai ser para um inscrito no canal que mora em Manaus, que está precisando muito também. A cadeira dele, ele tem uma cadeira de rodas, porém a cadeira dele já está muito velhinha. Então a gente vai tentar fazer aí uma economia com a doação de vocês para poder mandar para algum local que vende cadeira de rodas para poder entregar na casa dele. É assim que a gente trabalha. Então, quem puder, qualquer valor vai ser muito bem-vindo. Por enquanto, a gente ainda está querendo fechar a cadeira de banho para o senhor que teve AVC, tá bom? Sem mais delongas, vamos bater um papo sobre essa manhã do Palmeiras e sobre 2 nomes que ainda estão em pauta. De 9, apenas 2 aí, eu creio que o Palmeiras vai trabalhar sobre esses 2, até porque jornalistas de fora do país também estão comentando sobre. Inclusive, tentei buscar informações, é um dos jogadores que o Palmeiras está em pauta realmente querendo contratar, que é o Martim Pahiero. Martim Pahiero tem 26 anos de idade e, segundo o jornalista Alfredo Pedula, o Palmeiras tem interesse forte nesse jogador. Esse jornalista ele é italiano, tá? E ele fala sobre a possível contratação desse argentino no Palmeiras. É um jogador versátil também, assim como os outros que o Palmeiras busca. Um pedido do senhor Abel Ferreira, o próprio Abel Ferreira pediu esse jogador. Faz o meio central ali, o box to box, que eu senti muita falta ontem, de um jogador com essa característica para fazer o box to box. O Martim Pahiero faz isso muito bem, um já mais experiente que os outros que o Palmeiras vem buscando. Normalmente é 22, 23 anos, esse aí já tem 26 anos de idade e talvez nem tenha mais mercado fora do país, né? Quem sabe, se ele vier, ele vai vir para ficar realmente até sabe-se Deus quando. Ele tem 1,82 de altura, ele tem dupla nacionalidade, ele é argentino e italiano, ele tem o pé direito como origem, mas ele joga no central ali, tá? Mas ele avança com a bola, ele domina, visualiza e faz o avanço com a bola, podendo deixar alguns jogadores em condição de gol. É um jogador, para mim, extremamente interessante, mas eu não sei como ele está nesse exato momento, como ele está jogando. Ser sincero para vocês. Um outro jogador, que esse sim, estão dizendo que o Palmeiras está muito avançado até na sua possível contratação, é o Deosa, o Nelson Deosa, né? Inclusive o jornalista P. Sierra R, Palmeiras negocia com Deosa e busca um investimento forte nesse jogador, segundo esse jornalista. Inclusive, existem 2 nomes realmente, né? É o Deosa e tem um outro que nós vamos falar depois, que eu creio que também o Palmeiras vai em busca desse jogador aí. São 2, na verdade, né? E diante de tantos que nós já tivemos, são 2. Como eu descarto a possibilidade do Palmeiras ir atrás do Pahiero, eu creio que vai trabalhar só em cima desses 2 que nós vamos comentar a partir de agora, que é o Deosa. Para mim, é o mais forte aí que o Palmeiras está tentando a qualquer custo contratar. Inclusive o Abel Ferreira gosta muito desse jogador, segundo as informações que chegam para mim. É um jogador que tem essa polivalência, consegue jogar em outros momentos ali do campo, até mesmo um pouco mais recuado, fazendo um volantão mesmo, mas ele é central também. Ele tem a sua cidadania como colombiana, ele tem o seu pé direito, ele é ambidestro, e na verdade ele trabalha mais com o esquerdo, né? Mas ele é ambidestro. Então é um jogador que talvez chegaria aí. Mas só que o Deosa, cara, é um jogador que pra mim, jogando no Monte Rei, ele tem uma amplitude de mercado aí. Vários clubes estão querendo esse jogador e o próprio jogador já disse que ele quer jogar na Europa, né? Então são jogadores que o Palmeiras está disputando aí pra tentar contratar, caso nenhum clube queira contratá-lo. Então a gente fica nesse impasse. O Nelson Deosa é um deles, né? Inclusive várias reportagens estão comentando sobre. Ó. Nelson Deosa no Palmeiras, Verdão planeja 89 milhões pelo volante. É grana pra caramba. A Leila quer investir no Palmeiras, quer investir numa posição ali, até porque o Abel Ferreira já deixou muito claro que ele precisa de um jogador naquela função, naquela origem. E a reportagem diz o seguinte: Palmeiras avançou na negociação para contratar o volante colombiano Nelson Deosa, de 25 anos de idade, do Monte Rei. É outro jogador um pouco mais experiente, né?
Palmeiras não tá buscando jogadores novos, né? Eu gosto disso até porque eu tô sentindo falta de uma liderança dentro de campo. É, com uma oferta de 16 milhões, equivalente a 89 milhões de reais, para suprir a necessidade que o Abel Ferreira tem da saída de Richard Rios para o Benfica, que foi vendido por 195 milhões de reais. Então o Palmeiras vai ainda economizar pela contratação do jogador. Eu não sei se foi fatiado, tem aí esses lances aí, né? O valor de oferta é de 16 milhões, cerca de 89 milhões de reais. Com o contrato do Deosa do Monterrey até 2028. A concorrência é a Roma e o Real Betis também disputam pelo jogador. Por isso que eu tô falando, né? A gente sabe que o Palmeiras está querendo contratar, mas a gente sabe também que o jogador está querendo sair para ir para a Europa. Então, é um empecilho para mim esse lance do jogador querer ir para a Europa, né? Aí a gente fica nesse impasse de saber se o Palmeiras vai conseguir contratar ou não. Existem outros clubes aí que estão interessados. Inclusive a própria Roma, que o senhor Richard Rios estava muito interessado em poder ir vestir a camisa da Roma, né? Outro jogador que também, segundo as reportagens aqui fora, extra, né, do nosso país, eu vou até buscar aqui, essa daqui é do Firmino, tá? É sobre o Marcelo Ruiz. Segundo o jornalista Juan Carlos Cartaneja, a proposta do Palmeiras por Marcelo Ruiz é muito alta e muito boa. Tanto que o Toluca, quando viu, se espantou. O problema é que o México não está muito afim de vir ao Brasil. O mexicano, né? Não está muito afim de vir para o Brasil. E isso é um empecilho para o próprio jogador, né? Aí fica ruim, né? Se o jogador não está querendo vir para cá, fica muito complicado também. É outro jogador que está querendo ir para fora do país. Se o jogador não quer vir, cara, ele que vá para onde ele quiser, né? O jogador mexicano, que talvez tenha uma visão diferente do que é o Brasil, mas é um jogador muito polivalente. Ele é um jogador que consegue fazer o volante, ele consegue fazer o centralzão ali, e ele faz aquela ação de levar a bola com ele, fazendo box to box, carregando a bola, que é algo que eu senti muita falta ontem, eu repito. Senti muita falta de um jogador com as características do Richard Rios. Ele já é mais uma posição secundária, um meio-campista ofensivo, né? Que é o que a gente está precisando muito, né? Um jogador que tem um pouco mais de inteligência. E com a idade dele, talvez isso facilite, né? Inclusive, algumas reportagens aqui estão dizendo aí, ó, Marcelo Ruiz, Otávio e Nelson Deosa são os três jogadores que o Palmeiras tem para substituir Richard Rios. E uma outra reportagem do GE também comenta sobre a possibilidade. Palmeiras estipula valor para gastar após a saída de Richard Rios. E o Ruiz, do México, é o mais privilegiado. Diretoria Alviverde não fará loucuras por novo nome, porém, também não vai medir muitos esforços para poder contratar. Loucura, né? Estranho essa analogia aqui. Não fará esforços, mas também não medirá. Não fará loucura, mas também não medirá esforços. A diretoria Alviverde avalia o mercado e pensa em gastar 14 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, que é mais ou menos o que o Marcelo Ruiz ou até mesmo o Deosa estão valendo aí, né? O atacante Ramon Sosa, por exemplo, foi o último contratado por um valor um pouco maior. Agora o Palmeiras tem que ir ao mercado para buscar um jogador nessa posição, né? O Palmeiras fez algumas consultas nos últimos dias. Um dos nomes foi o Marcelo Ruiz, do Toluca, do México. O GE soube, porém, que o volante tem desejo de atuar na Europa. Mais um jogador, é complicado, né? E disse não ao Verdão em um primeiro momento. Agora o Palmeiras, segundo as informações, hoje conseguiu fazer uma nova oferta ao jogador, tentando ali convencê-lo, né? Por isso que eu acho que ir até o jogador é muito melhor, que é algo que eu não gosto do Alexandre Matos, acho que ele tem muitos erros, mas é algo que ele fazia muito bem. Ele ia até o jogador e convencia o jogador, vendia o produto do Palmeiras para o jogador, que fazia com que o jogador espelhasse aí, interessasse. Recentemente, um clube da Inglaterra tentou a contratação do jogador, que não se empolgou com a proposta também. O jogador é enjoado, pelo visto, hein? O Palmeiras, por sua vez, seguirá tentando buscar um jogador no mercado, inclusive vai continuar tentando contratar esse jogador. Sobre jogadores e sobre contratações e mercado da bola é isso. Agora eu pergunto para vocês aqui, que é uma conversa de testas franzidas entre eu e vocês. Eu analisando as coletivas do Abel Ferreira nos últimos meses, eu analisando o trabalho do Abel Ferreira nos últimos anos, eu analisando algumas explanações do Abel Ferreira, eu começo a perceber que talvez o Abel Ferreira não queira estar na Sociedade Esportiva Palmeiras. E talvez seja uma loucura a Leila Pereira renovar o seu contrato por ele não querer. Eu nem tô avaliando o trabalho, tá? Antes que os abeletes comecem a me criticar. Eu tô avaliando o querer do jogador, do técnico. O querer do técnico. Às vezes a gente está insistindo em algo
que não dá. É como se um relacionamento tivesse acabado e uma das partes está insistindo em querer continuar o relacionamento. Talvez o Abel Ferreira não queira. Ele está fazendo algumas explanações por onde não querer mais estar aqui. E eu, pelo menos, eu tenho essa percepção. E eu queria trocar ideia com vocês para saber se vocês têm a mesma percepção que eu. Eu começo a perceber que o Abel Ferreira, ele tá fazendo, cumprindo o seu papel perfeitamente, da forma como ele consegue, mas a vontade dele realmente é não estar mais na Sociedade Esportiva Palmeiras. Parece que ele já deu, já tá de saco cheio, ele quer respirar novos ares, e é o direito do cara, tá tudo bem pra mim, sabe? Eu só acho que tem que ser mais honesto, e eu acho que nós temos que ter uma diretora, ou um diretor, ou então uma presidente, que chega no cara e fala, ó, é o seguinte, quer ou não quer? Se não quiser, meu, a gente já vai buscar outro técnico agora. Mas eu não acho que temos que abrir as pernas para o Abel Ferreira da forma como estamos abrindo. Leila Pereira parece que é o último técnico do mundo que existe, é o Abel Ferreira. E ninguém mais, além do Abel, vai existir depois que ele for embora. Então não é assim que funciona. Eu acho que ela tem que entender que quem manda é ela, nesse aspecto, e se ele quiser, beleza. Se ele não quiser, cara, um abraço pro gaiteiro, seja feliz para onde ele for. Mas ficar esse negócio postergando, sabe? Inclusive eu vi uma matéria que a Leila Pereira quer o mais rápido possível renovar o seu contrato. Então, eu acho que se humilhar demais por uma coisa que talvez não dá mais. Talvez ele não queira mais. Pelo menos é uma percepção minha. Eu acho que a Leila Pereira tinha que ter um pouco mais de pulso firme nessa situação. Aliás, ela tem tanto pulso firme para tanta coisa e para isso parece que ela não tem, infelizmente. Um abraço a todos, comentem porque é muito importante para nós.